Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Robert aqui, língua portuguesa, 7º ano. Vamos iniciar a correção da nossa terceira atividade. Essa atividade aqui, eu acredito que eu tenha passado lá no mês de abril, dia 17 de abril, eu passei essa atividade que tem por nome aí o texto, o título: Depois de 200 anos de extinção, jabutis Tinga voltam ao Parque da Tijuca. Eu vou ler para vocês, como de praxe, a gente vai fazer a leitura e em seguida a gente vai fazer o entendimento do texto através da resolução das questões. Então vamos lá, começando. 28 jabutis em idade reprodutiva foram reintroduzidos no Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta em área urbana do mundo. O local volta a ser habitado por jabutis tinga, nativos da região, 200 anos após a espécie ser considerada extinta. O jabuti é a terceira espécie a ser reimplantada na floresta da Tijuca, após a cotia e o macaco bugio. Esses animais são libertados na mata com um radiotransmissor que envia mensagens a um receptor de ondas de rádio. O sistema permite o acompanhamento desse retorno ao habitat. A iniciativa é do Refauna, entidade ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o Instituto Federal do Rio de Janeiro. As instituições reintroduzem desde 2010 animais que estavam completamente extintos no parque e são importantes para restaurar a interação e processo ecológico perdidos. O biólogo da UFRJ e pesquisador do Refauna, Marcelo Raigantz, explica que um dos papéis mais importantes dos jabutis é ajudar na regeneração da flora. A reintrodução dos animais aconteceu de formas diferentes. Metade dos 28 jabutis tinga reintroduzidos passaram por um processo de aclimatação em um cercado dentro da área de preservação dos últimos 6 meses, onde eram monitorados e alimentados. Outros 14 jabutis da mesma espécie foram soltos, mas sem passar pela readaptação. Eles saíram direto do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Seropédica, na região metropolitana do Rio, para a mata. O objetivo é verificar se a aclimatação é realmente necessária para a sobrevivência em meio natural dos jabutis. Outros 32 animais serão devolvidos para a natureza até o final do inverno deste ano, num total de 60 jabutis. O objetivo é avaliar se a estação do ano também interfere na sobrevivência da espécie. Gente, esta semana 15 jabutis ameaçados de extinção foram soltos na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles serão monitorados por 6 meses e só depois disso vão viver livres na mata. Enfim, de volta pra casa. De volta pra natureza. As imagens são do exato momento em que 15 jabutis adultos são soltos, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse é o que eu vou soltar? Esse é o nosso mascotezinho. O mascote. Por que o mascote? É o menorzinho? Ele é o menorzinho, é o menor de todos. E é um macho? É um macho. Então vou escolher aqui perto dessa plantinha. Foi lá. Não teve nem dificuldade para andar, né? Não vê a hora de ir embora. Essa é a primeira fase do processo de readaptação ao meio ambiente, já que os animais não estão acostumados a viver fora de cativeiro. Mas não pense que reintroduzir os jabutis em uma mata imensa
A Floresta da Tijuca é uma missão simples. Mesmo depois de soltos, os animais vão ser monitorados pelos pesquisadores. Eles vão ser observados diariamente em tempo real, mesmo quando estiverem distantes. Para isso, radiotransmissores vão ser colados nos cascos deles. E se alguma coisa acontecer com o jabuti desse grupo, o socorro chega rapidinho. Eles vão ficar nesse espaço, chamado de cercado de aclimatação, por 6 meses. E só depois que forem considerados aptos, os jabutis deixam esse espaço e poderão viver livres. Aqui é a floresta de fato que a gente simplesmente só telou em volta. Então eles vão estar simulando como vai ser a vida deles na floresta uma vez soltos. Chegar até aqui não foi nada fácil. Esses bichinhos vieram lá de Cuiabá. Foram doados pela Universidade Federal do Mato Grosso. E adivinha como foi a viagem? De avião em 4 voos separados. Todos pousaram no Rio em maio, direto para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, sob os cuidados do IBAMA. Desde então, pesquisadores e veterinários avaliam as condições dos animais. A soltura dependia só de uma coisa: todos precisariam estar com uma saúde de ferro. Nossa equipe acompanhou os primeiros dias dos jabutis por aqui. A gente está fazendo uma série de exames de saúde com eles. Hemograma, raio-x, exame de fezes, algumas culturas de algumas bactérias e patógenos. Todos são da espécie jabutis tinga. Em tupi, tinga significa branco. São conhecidos pelo casco brilhante. A maioria vive na região da Amazônia, mas pode habitar também o centro-oeste e, em menor escala, região sudeste do Brasil. São animais de hábitos diurnos. As fêmeas medem, em média, 70 centímetros. Os machos são menores, têm 40 centímetros. Os jabutis desapareceram de quase toda a Mata Atlântica, mas no Rio a situação é ainda pior. Eles estão extintos há cerca de 200 anos. Isso porque foram caçados durante a ocupação das fazendas em áreas de mata. Eles foram sobrecaçados e rapidinho eles extinguem, porque são animais que têm uma demografia sensível, que significa que eles demoram muito para estar em idade reprodutiva, eles reproduzem pouco, então é um animal que, se você retira um adulto da natureza, isso faz muita diferença para a população. Mas aqui na Floresta da Tijuca, os jabutis têm tudo para viver com tranquilidade. Carol, estão uns 15 aqui. Quantos mais vão vir? Vão vir mais 45. E a gente vai trazer eles aos poucos. A gente vai trazer daqui a 6 meses mais 15 e soltar 30 juntos. Depois a gente vai trazer 15, que vão ficar 6 meses em aclimatação. E trazer mais 15 depois dos 6 meses e soltar os outros 30 juntos. Parece meio complicado, mas no final vai dar tudo certo. Ao todo são 60. Ao todo são 60. E como eles vivem quase 100 anos, a estada por aqui deve ser longa. A gente acha que daqui a uns 2 anos a gente começa a conseguir enxergar os impactos melhor. Bem rápido. É rápido. Para uma floresta que está há 200 anos sem jabuti, sim. Beleza, pessoal. Então, depois da leitura e do vídeo, né, da reportagem aí, que é praticamente a mesma reportagem aqui do texto da Tatiana Alves, que foi quem escreveu aqui essa reportagem sobre essa notícia, né, sobre aí os jabutis tinga, vamos responder as questões. Identifique o objetivo do texto: noticiar, divulgar ou contar uma história sobre os jabutis tinga. Com certeza, gente, né, tanto o texto aí quanto a reportagem que nós vimos daquele programa lá, eles têm o objetivo aí de noticiar um fato sobre os jabutis tinga, que no caso aí é a devolução deles para a natureza, né? Uma espécie que estava extinta aí há 200 anos nessa região do Rio de Janeiro. Vamos à questão 2. Em 28 jabutis em idade reprodutiva foram reintroduzidos.
A autora do texto expõe a quantidade exata de jabutis reintroduzidos. Por isso, ela empregou o quê? Um numeral ordinal, cardinal ou fracionário. Ora, gente, se são 28 jabutis, 28, aqui eu tenho o numeral e aqui eu tenho a forma extensa desse numeral, né? Como eu escrevo ele aí na língua portuguesa. E tanto essa forma extensa, 28, quanto esse numeral aqui se referem aí aos numerais cardinais, que são aqueles que servem para contabilizar 1 jabuti, 2 jabutis, 3 jabutis, 28 jabutis e assim sucessivamente. O numeral ordinal, ele classifica, né, primeiro, segundo, terceiro, décimo, e o fracionário é aquele que divide 1/3, 1/4, metade, ok? Então, a resposta correta aí vai ser, no caso aqui, seria o segundo parênteses, né, que seria aqui a letra B. Vamos para a questão 3. No segmento, esses animais são libertados na mata com radiotransmissor que envia mensagens a um receptor de ondas de rádio. A que animais o texto se refere? Muito simples, né, gente? Nós estamos falando de quem? Dos jabutis, né? Os biólogos, eles colocaram aí esse aparelho, né, para fazer a monitoração aí deles enquanto eles se adaptavam novamente à floresta. Vamos para a questão 4. Na passagem, as instituições reintroduzem desde 2010 animais que estavam completamente extintos. Essa expressão aqui, desde 2010, ela indica qual circunstância? De lugar, de modo ou de tempo. 2010 é um ano, né? Foi um ano, né? Estamos em 2020, há 10 anos atrás. Isso aqui com certeza indica o quê? Tempo, marca um tempo, né? Uma marcação temporal. Questão 5. No fragmento, a reintrodução dos animais aconteceu de formas diferentes. O prefixo grifado exprime a ideia de, aqui ele quer que nós digamos qual é o significado desse re, tipo em reinventar. O que é que significa aí, gente, esse re? Repetição, proximidade ou afastamento. Reinvenção, não é isso? Perdão, gente, repetição. Tipo em reinventar, inventar de novo, reintroduzir, introduzir mais uma vez, ok? Então, esse prefixo re, ele vai indicar repetição. Questão 6. Outros 14 jabutis da mesma espécie foram soltos, mas sem passar pela readaptação. O termo mas introduz o quê? Um fato que conclui, um fato que ressalva ou um fato que compensa o anterior. No caso aqui, esse fato anterior é justamente esse aqui, ó. Outros 14 jabutis da mesma espécie foram soltos, mas sem passar pela readaptação. Qual é a ressalva que se faz aqui? Ressalva aqui é a nossa alternativa correta. Qual que é a ressalva, gente? Qual que é a contrariedade? O mas cria justamente esse efeito de contrariedade, né? De ressalva. Ora, se 14 jabutis da mesma espécie foram soltos, e se a gente viu no texto que todos eles passariam por uma adaptação, né? Que ela falou ali que é uma tal de aclimatação, por que esses 14 não foram readaptados? É justamente essa ressalva que se cria, porque dá a entender que alguns passaram pela adaptação e outros não. Justamente quem faz essa ressalva, essa contrariedade, essa oposição é o mas. Questão 7. É a questão 7, agora eu acho que eu pulei alguma. Não, é essa mesmo, né? A gente foi para a questão 6, questão 5, repetição, questão 6, ressalva, questão 7, última. Na parte, interfere na sobrevivência da espécie, o verbo tem sentido de... Qual é o verbo aqui nessa sentença, gente? Interfere na sobrevivência da espécie. O verbo aqui é interfere, que vem do verbo interferir, né? Eu interfiro, tu interfere, se eu conjugar esse verbo no presente. Qual é o sentido dele, de interferir? Ajudar, influenciar ou transformar? Interferir é o mesmo que influenciar aqui nesse contexto.
Ok, gente, ficamos por aqui. Eu quero que vocês façam mais essa atividade no caderno, tirem a foto, me enviem no privado, coloquem o nome de vocês, escrevam também o nome da atividade, que é essa aqui, ó. Quem quiser pode colocar só Jabuti Xinga, né? Só para eu saber a qual atividade vocês estão se referindo, e coloquem a turma de vocês. Lembrem de copiar pelo menos a questão, o enunciado, e aí vocês copiam só a alternativa correta, ok? Desejo a todos um ótimo dia, continuem estudando, qualquer coisa estou aqui, forte abraço.